Boa noite, irmãos. Hoje, então, vamos iniciar esses encontros de fundamentação. Como disse o João Nelson, obrigado. Pedindo que o Senhor nos revele a Ele próprio e a Sua palavra. Quando nós usamos esse termo fundamentação, primeira ideia que nos vem é de alicerce, de construção. Quando alguém vai fazer uma casa, um prédio, precisa, antes de qualquer coisa, preparar os fundamentos. Agora, vocês imaginem se nós temos todo o material de uma construção, está ali o cimento, tijolo, ferro, esquadrias, enfim, que mais, Otcar? Precisa aí? Telhas, tinta para pintura, e não sabemos por onde começar. Vamos construir uma parede primeiro, o que nós vamos fazer primeiro, ou como vamos fazer o fundamento? De certa forma, é assim que essa é a nossa situação, no sentido de que nós temos tudo aqui. Tudo que nós precisamos, todo o material para a construção da nossa vida, para o estabelecimento de uma vida saudável, como o Senhor quer, de um crescimento sadio, nós temos todo ele aqui na palavra. Mas muitas vezes não sabemos por onde começar, o que é importante, o que é realmente fundamento para a nossa vida. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas já aconteceu de uma vez, por exemplo, uma pessoa que eu conheci numa clínica de recuperação de viciados que a gente ajudava, ele me fez uma pergunta, eu nem lembro qual era a pergunta, mas era aquelas coisas assim, a vírgula da nota de rodapé da página, né? E com muito amor e carinho, assim, eu tentei ajudá-lo, né? Mas isso expressa aquilo que de alguma forma acontece muitas vezes no meio da igreja de um modo em geral. Nós temos muita informação realmente a respeito do Senhor, mas o que devemos atentar em primeiro lugar, o que é fundamental para a nossa vida, para que nós não fiquemos assim, pipocando daqui para lá, sem algo que é realmente importante. Aí é que entram os fundamentos. Esse texto de 1 Coríntios 3, 10 e 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Então, a primeira razão pela qual nós devemos estar bem fundamentados, devemos fundamentar os nossos irmãos, os discípulos do Senhor Jesus, é porque a palavra diz que nós precisamos estar sobre o fundamento, o único fundamento sobre o qual nós podemos construir alguma coisa para a eternidade, que é o próprio Senhor Jesus. Nós temos tudo o que precisamos na palavra, eu já disse, né? Mas nós precisamos conhecer, nós precisamos ordenar aquilo que está na palavra, nós precisamos compreender e acima de tudo, precisamos aplicar tudo aquilo que temos do Senhor Jesus na nossa vida e na vida dos discípulos. O que devemos aplicar em primeiro lugar, então? Em primeiro lugar, aplicamos o próprio Senhor Jesus. Quem Ele é, quais são os seus valores, os princípios, o que Ele falou, o que Ele fez, o que Ele nos disse para fazer, o que nós devemos seguir. É interessante que, se nós olharmos o sistema do mundo que está aí fora, e nós sabemos que o príncipe do mundo é Satanás, a mente por trás de todo esse sistema é a mente do diabo, nós vamos ver que esse é um sistema muito bem organizado e preocupado em que os seus valores sejam postos dentro da nossa mente.
Eu sempre gostei muito de ver filmes, hoje nem tanto, antes mais. Mas eu comecei a notar que os filmes, eles foram, ao longo dos anos, cada vez mais colocando valores e princípios que são próprios da mente de Satanás. Há 40 anos atrás, um filme que retratasse uma família, traria uma família como nós vemos que deve ser na palavra. Mesmo um filme feito por pessoas do mundo, porque esses eram os valores que, de uma forma ou de outra, estavam na sociedade. Pouco a pouco foram sendo colocados estereótipos assim de esposa, de marido, aquele marido omisso, aquela mulher que é assim, aqueles filhos que são daquele jeito. E essas coisas vão entrando na nossa mente e vão criando valores e princípios e padrões de comportamento completamente diferentes do reino. Nós vemos como o diabo se preocupa em colocar os seus princípios, ainda que nós não nos demos conta. Mas nós, muitas vezes, não fazemos isso. E devemos fazer. Isso é fundamentar também. Quais os valores, quais os princípios? Aqueles que nós temos no Senhor Jesus. Ele é a nossa referência. Então, o primeiro motivo para nós fundamentarmos é que nós precisamos conhecer o Senhor Jesus. E precisamos aplicar tudo o que Ele é, tudo o que Ele disse, tudo o que Ele falou, tudo o que Ele fez na nossa vida. Esse texto de Mateus 7:24 é um texto bem conhecido que diz exatamente isso. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Depois, a continuação desse texto vai falar, vocês conhecem, fala sobre a chuva que veio, que os rios encheram, transbordaram, veio a enchente, veio o vento forte, e a casa que foi construída sobre a rocha resistiu. Mas a outra que foi construída sobre a areia, ou seja, sem um fundamento firme, essa caiu. A chuva, os rios, o vento nos falam de lutas, de dificuldades, de provações. Quando nós aplicamos o fundamento correto, quando o nosso fundamento é firme, nós sabemos que podemos passar por essas lutas, por essas provações e resistimos. Quando vêm as dificuldades, as lutas e a casa desmorona, pode estar certo que não tem fundamento. O Senhor permite isso, porque Ele não quer que nós construamos sobre um fundamento errado. Porque aquele outro texto que nós lemos antes, lá de 1 Coríntios, diz que um dia, tudo aquilo que nós construirmos sobre o fundamento vai ser provado pelo fogo. Está lá, né? E aí nós vamos saber se nós construímos ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. E antes eu pensava que nós podíamos construir uma ou outra coisa sobre o mesmo fundamento, mas não é assim. Ninguém constrói uma casa com material de primeira num lugar onde não há fundamento, né? Quem faria isso? Ninguém faz. Então, aquilo que está sobre o fundamento, na verdade, reflete o que está lá embaixo. Então, se nós não tivermos o fundamento adequado, tudo que nós vamos fazer na nossa vida é madeira, feno e palha. E isso um dia vai ser provado pelo fogo. Por misericórdia, Deus permite muitas vezes que venham as enchentes, que venha o vento e derrube aquilo que não é o fundamento correto, para que nós construamos de novo. Mas nós estamos aqui para construir sobre o fundamento firme. Tem um texto em Romanos 5, 13 e 4, e Tiago também fala a mesma coisa, que ele diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. E você sabe que isso tudo, o início disso é a fé, né? A fé provada, como está lá em Tiago, ela produz perseverança. Quando passa pela tribulação, se nós perseveramos sobre aquilo que ouvimos do Senhor, sobre aquilo que está na palavra, nós vamos vencer aquela luta. E a experiência que diz ali não é experiência de conhecimento, né? Não é porque agora eu já li, já decorei, já passei por tantas vezes o livreto tal e tal, eu agora sou sênior nesse assunto. Não, não é isso, né? A experiência que fala ali é aquela de quem passou pela tribulação, confiou na palavra do Senhor,
estava bem colocado sobre o fundamento que é Jesus e viu que aquilo que o Senhor disse é verdade. Agora eu experimentei, eu apliquei de forma prática na minha vida a palavra do Senhor. Esse é o fundamento que permanece. Todo aquele que ouve as palavras e pratica, esse está sobre o fundamento correto. Outra razão pela qual devemos também estar bem fundamentados, como nesse texto de Marcos 4, 28 e 29, diz assim: a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aqui nós não temos mais a construção, né? A figura aqui é de uma planta. Aliás, é o que nós usamos nessa apostila. Vocês podem ver ali atrás aqueles brotos, né? De uma plantinha nova que está sendo fundamentada no sentido de que ela está naquela fase da planta que precisa receber o alimento certo, precisa ser cuidada para que ela cresça, se fortaleça e possa enfrentar as dificuldades que vêm pela frente. Quando nesta fase a planta recebe o alimento, né? Vocês lembram a parábola da semente? A semente que caiu na boa terra, qual é a boa terra? Aquela que foi preparada, que foi adubada, que foi mexida, né? Que foi... eu não sei qual é a palavra certa que os agricultores usam, mas enfim, preparou a terra, deixou ela pronta para receber a semente. A semente caiu, o sol bateu ali, a umidade certa, essa planta nasceu, germinou, se fortaleceu. Tiramos os espinhos, tiramos as ervas daninhas, ela cresce e lá no final frutifica. Esse é o desenvolvimento normal de uma planta. Quando nós temos o fundamento correto, no início da vida, isso inevitavelmente gera uma planta sadia, um desenvolvimento normal e sadio que leva à frutificação, de todas as formas, né? Frutos de caráter, frutos de vida, multiplicação. Se alguém não está frutificando, pode ter certeza que há um problema lá nos fundamentos. Às vezes nós passamos anos lutando com a questão da frutificação na nossa vida, né? Não vemos os frutos do Espírito, não vemos frutos de vida. Nós precisamos estar diante do Senhor e dizer: Senhor, qual é o fundamento que não foi bem colocado? O que está faltando na minha vida? O que o Teu Espírito Santo precisa ainda trabalhar na minha vida para que ela frutifique? Amém? Por todos esses motivos, né, nós realmente precisamos estar bem fundamentados. Agora, por onde começamos? Como vamos buscar esse fundamento na palavra de Deus? Não é novidade para essa congregação essa expressão, o propósito eterno, ou o propósito eterno de Deus. E nós colocamos isso já no início desses encontros de fundamentação, porque realmente cremos que antes de qualquer outra coisa precisamos olhar na palavra e entender qual é realmente o propósito de Deus. Eu gosto muito de olhar mapas, não sei se alguém é meu companheiro nesse hobby, né? Eu gosto de olhar os mapas. E agora com a facilidade da internet, se a gente tem um endereço onde eu quero ir, eu ponho lá no Google, né, o endereço, ele me dá um mapa direto. E eu ainda posso colocar o bonequinho aquele em cima do endereço e ele me dá o Street View, a foto da rua, né? Então eu sei se o prédio onde eu vou é um prédio branco, se é verde, se é de tijolo à vista, se tem um posto de gasolina do lado, a farmácia do outro. Então eu olho aquela fotografia e sei, quando eu chegar nesse lugar, eu cheguei no lugar onde eu devo ir. Posso nunca ter ido lá, mas eu consigo ver a foto exata do prédio. E eu ainda posso ver o que está próximo, né? Vejo a esquina anterior para eu saber que eu estou chegando lá. Ah, mas quem sabe mudou a mão da rua, né? Então vamos olhar a outra esquina. Será que com todas essas fotos eu consigo chegar no endereço que eu nunca fui antes? Não, né? Eu vou precisar de qualquer forma
me afastar um pouco e olhar o mapa. Eu preciso saber qual é o ponto de partida. Eu preciso saber qual é o ponto de chegada. E isso tudo o programa lá da internet faz. A gente põe o nosso endereço de saída, põe o endereço que quer chegar e ele ainda traça o caminho, a melhor rota para chegar naquele endereço. E aí sim, aí eu posso olhar as figuras dos prédios e tudo mais. Mal comparando, é mais ou menos isso que nós precisamos fazer no que diz respeito ao propósito eterno de Deus. Nós temos muitas fotos dentro da palavra, né? Eu posso chegar para uma pessoa que se converteu e se batizou e dizer o seguinte, olha, uma família, ali a família recém-convertidos, batizados, e eu sento e digo, olha, marido, você tem que amar a sua esposa. Esposa, você tem que ser submissa ao seu marido. Filho, você tem que honrar seus pais. E outras tantas coisas. São fotos da palavra. São fotos fiéis? São. É exatamente isso que diz a palavra. Mas quando chegar no momento da dificuldade, ele precisa saber que o Senhor colocou aquilo na palavra, o Espírito Santo inspirou a que alguém escrevesse aquilo na palavra, porque mais lá atrás, mais no fundo, Deus tinha um plano. E todas essas coisas se encaixam dentro dos planos de Deus. Isso é o propósito eterno. Nós precisamos entender qual o propósito de Deus com todas essas coisas. Começamos então a olhar o que a palavra diz sobre o propósito eterno de Deus. Colossenses 1, de 15 a 20, texto bem conhecido nosso, ele diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vocês sabem que esse texto está falando de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, se refere ao Senhor Jesus. E o texto diz o seguinte, mais ou menos no meio desses versículos: tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha aí o ponto de partida e o ponto de chegada do mapa. Se nós queremos saber de onde saiu e aonde vai chegar, está dito ali. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O Senhor Jesus é o ponto de partida, é o ponto de chegada, e hoje todas as coisas subsistem por causa dele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Por que nós colocamos esse texto em primeiro lugar? Porque se nós quisermos entender qualquer coisa relativa à palavra, qualquer coisa relativa ao propósito de Deus, tudo que nós precisamos saber, nós precisamos olhar através do Senhor Jesus. Se nós tivermos qualquer outro prisma, acho que esse é o nome, né? Qualquer outro tipo de lente que nós usarmos, nós não vamos entender o propósito de Deus. O Senhor Jesus é o ponto de partida. Nele foram criadas todas as coisas. Por meio dele e para ele. E nele tudo subsiste. Jesus é o mapa completo. Ele é o ponto de partida, é para onde todas as coisas estão apontando, e a palavra diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a plenitude de tudo o que Deus fez. Especialmente nós. Porque depois que o Senhor criou todas as coisas,
A palavra diz que ele fez o homem à sua imagem e semelhança, de forma especial. Nós fomos feitos para o Senhor, por causa do Senhor e para o Senhor. Por isso, qualquer coisa que nós queremos entender também em relação à nossa vida, nós não vamos entender sem olharmos para o Senhor Jesus. Hoje, as pessoas aí no mundo e nós mesmos, antes de conhecermos o Senhor, tínhamos muitas dúvidas existenciais, né? Quem eu sou, para onde eu vou, aquelas coisas que a gente conhece, né? E vai para a Índia e vai para não sei onde para tentar achar uma resposta, né? Bastava olhar Colossenses 1, de 15 a 20, e a resposta está colocada ali. Mas na página 7 da apostila, diz assim, ó, as dúvidas existenciais do homem que se pergunta de onde veio, para onde vai e por que existe, só podem ser compreendidas se considerarmos que o homem, bem como todo o universo, existe para refletir a glória do Senhor. E como Deus é amor, a sua glória não é excludente. Pelo contrário, ela nos inclui e nos une a Ele. Assim, todo o trabalho de Deus, mesmo após o homem haver pecado, é no sentido de nos unir a Ele, nos unir a Deus, como filhos do Pai eterno, como habitação do seu Espírito Santo, como corpo de Cristo e noiva do Cordeiro. Vocês percebem que em todas essas figuras que a palavra nos apresenta, há sempre esse ponto comum, né? Partiu de Deus, aponta para Deus e nós estamos unidos a Ele, porque fomos feitos para essa finalidade, fomos feitos para o Senhor. Qualquer outra resposta que nós buscarmos para a nossa vida, nós não vamos encontrar, porque fomos feitos para Ele. Tem esse texto de Romanos, também bastante conhecido, que resume o que nós falamos aqui, né? Romanos 11, 33 e 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E acrescenta ainda alguma coisa, né? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo começou em Deus. Tudo aponta para Ele e para a sua glória. E se alguém disser para vocês, puxa, mas quer dizer que não sobrou nada para nós, né? Ou vocês acham que é pouca coisa ser incluído na glória de Deus? Hein? Ou será que alguém prefere uma glória temporal, né, dessa terra? Isso é o que o diabo sempre nos diz. Ele nos mostra a glória desse mundo para que nós não vejamos a glória eterna. Né? Então não vamos deixar que nenhuma mentira de Satanás, nem da nossa carne, nos tire de vista isso, né? Nós somos feitos pelo Senhor para a sua glória. E isso é tremendo para nós, porque nós vamos participar da glória de Deus. Eu não tenho nem imagino um milésimo do que seja isso, né? Mas é um privilégio nosso. Nós somos incluídos naquilo que Deus fez, o Deus de amor. E como que Deus vai alcançar isso? Como que Deus vai fazer? Bom, nós falamos antes, aqui na apostila, diz assim, tudo que Deus faz é para nos unir a Ele como filhos do Pai eterno, a primeira coisa. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender do propósito de Deus, de como Deus vai alcançar esse propósito, e também de como Deus começou a revelar ao homem a sua vontade desde a criação, é nós entendermos que a família do Pai, né, é algo que está no coração dele desde o princípio. No primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, 26 e 28, tem esse texto bastante conhecido, né, de todos, que diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês viram que é plural, né? Nossa imagem, nossa semelhança. Está aqui a primeira coisa que é difícil da gente entender. Eu diria, não é difícil, é impossível. Porque nós sabemos que Deus é um só, mas três pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Como é que é isso? Como é que a gente entende isso? Não tentem entender.
Vamos ficar na simplicidade da palavra, né? Nós ouvimos agora nesse final de semana que Jesus disse para os seus discípulos: eu e o Pai somos um. E quando o Espírito Santo vier e habitar em vocês, nós vamos estar habitando em vocês. Então o Pai, o Filho e o Espírito são um. Um só Deus, 3 pessoas. Como é isso? A nossa mente não consegue compreender. Só quando estivermos na presença de Deus. Mas sabemos que é um só Deus. Um Deus plural, podemos dizer assim, na nossa limitação de palavras, né? Plural no sentido de que ele é oposto ao individualismo. Deus é oposto ao individualismo. Por isso ele não podia criar um homem que ficasse só. Está ali o versículo lá do capítulo 2 de Gênesis, quando primeiro o livro de Gênesis descreve a criação e depois vai um pouco mais de detalhes na criação do homem, no capítulo 2. E aí fala que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. E disse para os dois, como é o outro versículo ali, o versículo 28, né? Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Essa é a semelhança de Deus, criada em Adão, Eva e na sua descendência. Deus não poderia criar um ser à sua semelhança que fosse só, que ficasse no individualismo. Ele criou homem, mulher e filhos, uma família. E ali o Senhor começou a revelar o seu propósito. Uma família, então, a primeira coisa que nós descobrimos é que ela é uma unidade. E ela expressa a unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E mais, Deus nos incluiu na sua família. Como é que nós sabemos isso? Ouvimos também agora no retiro, várias vezes foi dito, né? Jesus disse para os seus discípulos: vou para meu Pai e vosso Pai. E chamou a eles de irmãos. Nós fomos incluídos na família de Deus. E isso tem a ver, sim, com o propósito de Deus. Está no coração de Deus essa família, que é a unidade entre pai, mãe, filhos, como nós conhecemos, né? E que expressa a família que está nos céus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É verdade que as nossas famílias, hoje em dia, por causa do pecado, nem sempre expressam a realidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós podemos, mesmo assim, ver na família essa unidade que Deus fez. Mais adiante, ao longo desses encontros, nós vamos ver como a igreja ela cumpre esta parte do propósito de Deus, se tornando a família de Deus. Nós sabemos isso, né? Nós nos chamamos de irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender do propósito de Deus. Ele nos colocou na sua família, somos filhos dele. Outra coisa que vemos na família é quantidade. Naquele versículo que lemos antes de Gênesis 1:28, o que Deus disse para Adão e Eva? Crescei e multiplicai-vos. E nós sabemos que isso o homem não teve nenhum problema de obedecer o que Deus disse. Depois, mais adiante, na continuação do livro de Gênesis, chegamos a Abraão, e mais uma vez vemos esta revelação do propósito de Deus a Abraão. O que Deus disse para Abraão? Um homem que já estava nos seus 100 anos, ele disse: do teu descendente, da sua descendência, né, vai sair uma geração que não pode ser contada. Se você puder contar as estrelas do céu ou a areia da terra, vai poder contar a sua descendência. Também para Abraão foi feita a mesma promessa. Uma família de muitos filhos. Uma família de muitos filhos. E agora o terceiro ponto, qualidade. Por que qualidade? Porque a palavra diz que nós temos em Jesus a nossa referência. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é aquele onde tudo começou. Ele é o ponto de partida.
e, portanto, ele é o nosso modelo. A família é de muitos filhos que são semelhantes a Jesus. Romanos 8, 29 diz assim: nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Uma família de muitos filhos semelhantes ao Senhor Jesus. Deus vai trabalhando no nosso caráter até que nós estejamos iguais ao Senhor Jesus. E a finalidade? Lá naquele mesmo texto de Romanos 11:36 que lemos, o finalzinho diz: a Ele, pois, a glória eternamente. Isso elimina qualquer pensamento centralizado no homem. Qualquer coisa que nós pensamos em termos de propósito de Deus centralizado no homem, cai por terra quando vemos que a finalidade de tudo é a glória de Deus. Aqui na apostila, na página 8, diz assim: olhando pelo prisma da unidade e também dos outros, podemos afastar da nossa mente qualquer ideia de cumprimento do propósito de forma isolada. Melhor do que dizer Deus tem um propósito para a minha vida é dizer que Ele tem um lugar para mim dentro do seu propósito eterno. Nós somos incluídos na família de Deus, nós somos incluídos no propósito de Deus, para a glória de Deus. Esse, então, é a primeira revelação do propósito de Deus, para Adão, para Abraão e para aquela família que seguiu depois dele, De Abraão veio Isaque, de Isaque Jacó, que mudou o seu nome para Israel, e de Jacó os seus 12 filhos. Esta família logo mais se tornou uma nação, e aí não eram mais 12 filhos, mas 12 tribos. O livro de Êxodo diz que mais do que 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Entraram 70, se não me engano, é o que diz lá, Em torno de 70 pessoas e saíram 2 milhões de pessoas ou mais. Uma família agora era uma nação, 12 tribos. Quando o povo de Israel, já com essa quantidade de pessoas, sai do Egito, e nós sabemos que a saída do Egito é uma figura daquilo que Ele fez conosco, porque Ele nos tirou do mundo, Ele nos tirou da escravidão do pecado e da morte, e logo que o povo de Israel sai do Egito, Deus leva eles pelo Mar Vermelho, que é uma figura do batismo. A mesma coisa aconteceu conosco, O Senhor nos tirou da escravidão do pecado, nos tirou da morte e nos fez passar pelo batismo. Do outro lado do Mar Vermelho, nós estamos totalmente separados daquilo que é próprio do Egito, do mundo. Nós estamos separados de Satanás, estamos separados do mundo, definitivamente separados de tudo isso, porque cruzamos pelo batismo, pelo Mar Vermelho. Quando o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, uma das primeiras coisas que Deus diz para Moisés e que repassa para o povo. Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Já sabemos que Deus vai alcançar o seu propósito eterno, nos incluindo na sua família. Mas agora Ele dá um passo a mais na revelação do seu propósito e diz: não apenas eu chamo vocês para fazerem parte dessa família, e eu fiz vocês com essa finalidade, mas agora eu quero habitar no meio de vocês. E aí Deus deu para Moisés o desenho do tabernáculo, detalhe por detalhe, que mais adiante se transformou no templo, quando Salomão erigiu o templo lá em Jerusalém. Nós podemos dizer que a figura da habitação no meio do povo, da casa de Deus entre nós, é também uma forma de expressar o propósito de Deus. É também uma forma pela qual Deus vai alcançar o seu propósito, porque Ele não apenas nos quer como seus filhos, mas Ele quer habitar entre nós. Ele quer que nós estejamos na sua casa, como vimos no retiro, O Ottokar nos lembrou lá que o Senhor Jesus foi preparar lugar, foi preparar morada para nós na casa do Pai.
Da mesma forma, Ele quer morar em nós e entre nós. Paulo, falando aos Efésios, ele diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Primeira coisa, somos família de Deus, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vocês podem ver aí as duas coisas que falamos até agora, né? A família de Deus e o santuário, a habitação de Deus. Casa é lugar de habitação e comunhão. O pecado fez separação entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Por isso, quando nós fomos justificados, Deus quer imediatamente habitar e ter comunhão conosco. Aqui também, na casa, na figura do prédio, do templo, do santuário, como nós quisermos chamar, nós vemos unidade porque é uma casa só, é um prédio, e não é uma casa cheia de puxadinhos, né? O Ottokar disse: Deus fez o projeto completo. A casa está toda ela pronta, é uma só, unidade. Vemos quantidade, assim como vimos lá na família, porque somos muitas pedras vivas colocadas uma ao lado da outra, sobre a pedra angular, que nos fala de qualidade. A pedra angular é aquela que vai, ou pedra de canto, né? Algumas versões dizem isso, é aquela pedra que vai dizer qual é a linha que vai ter a parede. Esta linha daqui, o comprimento, a largura e também para onde o edifício vai subir. Todas as pedras que são colocadas sobre a pedra angular, se está sobrando uma parte, o pedreiro vem ali e tem que tirar. Se está faltando algo, ele puxa mais para ela ficar bem alinhadinha sobre a pedra angular. É assim que o Senhor faz conosco na sua casa. Ele é a pedra angular, Ele é o ponto de partida e todos nós somos colocados na casa de Deus sobre essa pedra angular. Essas duas figuras, da família e da casa, do tabernáculo, do templo, Deus colocou no Antigo Testamento antes do Senhor Jesus. E esse era o ponto máximo que eles poderiam ir sem a presença do Filho neste mundo, entre os homens. Quando o Senhor Jesus nasce lá em Belém, e depois que ele começa o seu ministério, e como o livro de Atos 38 nos diz, né? Que ele andou por toda parte, cheio do Espírito Santo e poder, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí nós podemos ver um passo a mais da revelação de Deus. Agora, não só a família, e ali a expressão melhor da família de Deus estava em Jesus, porque era o Filho, não só o templo que eles conheciam lá, mas agora havia um corpo, havia um lugar de habitação que não estava mais fixo num lugar, mas ele se movimentava e ia onde estavam os perdidos. O Senhor Jesus, isso nós falamos lá no retiro, né? Ele falou tudo o que ouviu do Pai. A voz do Pai foi ouvida entre os homens por meio de Jesus. Ele buscou o perdido, ele curou aqueles que estavam doentes, ele foi atrás do necessitado, ele conduziu todos ao arrependimento e com a sua morte ele abriu de novo o caminho de comunhão para o Pai. Com a sua morte, ressurreição e retorno para junto do Pai, tudo o que Jesus foi e fez continuaria a ser feito agora pela igreja. Por isso a igreja é chamada de corpo de Cristo. Ele, o Senhor Jesus, é a cabeça. Nós somos os seus membros, ligados uns aos outros, e todos ligados ao cabeça, funcionando pelo poder do Espírito Santo, da mesma forma como Jesus fez. De novo, a unidade, a quantidade, a qualidade. E o objetivo final para a glória de Deus. Essas três figuras nos ajudam a entender o propósito de Deus. Algum tempo atrás, o Moisés, conversando conosco, nos alertou que
como falamos sempre sobre o propósito e reforçamos muito a ideia da família, nós podemos ficar nessa figura, né? Mas, na verdade, o propósito de Deus, ele é alcançado por meio da família. Ele é alcançado por meio do fato de que nós somos a habitação do Espírito Santo. E ele é alcançado quando nós realmente somos o corpo de Cristo. E tudo isso hoje nós podemos ver na igreja. A igreja é a família de Deus. A igreja é a habitação do Espírito. E quando o Ediléo esteve aqui, em agosto do ano passado, ele nos alertou que todos os textos que falam sobre a habitação, eles não falam no singular, né? Eles falam no plural. Nós somos a casa de Deus. A igreja é a habitação do Espírito, a casa de Deus. E a palavra ainda fala de algo mais. A palavra diz que a igreja não só é a família, é a casa, é o corpo, mas é também a noiva do Cordeiro. Isto nós só vamos compreender plenamente o dia que estivermos lá nas bodas do Cordeiro. Mas também esta figura nos fala do desejo de Deus de estar para sempre em união conosco. Ele nos fez para Ele, Ele nos fez para o Seu Filho. E quando nós estivermos plenamente unidos com o Senhor, o propósito de Deus vai estar cumprido. Amém? Mas a serpente, como diz o João, né? Sempre tem um mas ali, né? O desejo do Pai, o propósito de Deus estava claro desde o princípio. E desde o início ele começou a revelar esse propósito ao homem. Mas o texto de Gênesis 3:1-6 diz o que aconteceu e nós sabemos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Bom, nós sabemos essa história muito bem. E por causa disso, nós estamos hoje aqui aprendendo sobre o propósito de Deus, como fomos resgatados dessa situação, o que Deus fez para nos reencaminhar ao seu propósito segundo o seu plano. Mas é importante que nós compreendamos também a forma como Satanás conseguiu atingir Adão. Mas o que Satanás fez? E continua fazendo? Primeira coisa, a dúvida, né? O diabo questionou a mulher sobre o que Deus havia dito. O que faltou ali? E aqui fala da mulher, mas nós sabemos que Adão estava ali do ladinho, né? Estava junto. Então, não pensem que o homem está isento disso. O que Satanás disse para os dois? Ele colocou dúvida sobre a palavra de Deus. Alguma diferença do método que o diabo usa hoje ou não? Mesma coisa, né? Ele trouxe dúvida sobre a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse, ele gerou dúvida. Se Adão e Eva tivessem reafirmado exatamente aquilo que Deus disse, encerrava ali o assunto, né? Mas, porque eles talvez manifestaram realmente alguma dúvida, ele foi um passo adiante e ele trouxe desconfiança, que gerou incredulidade. Nós dizemos que a fé é confiança, não é? A fé é conhecer, aqueles que buscam a Deus e o conhecem, esses podem realmente experimentar um andar pela fé. Mas Satanás jogou uma sementinha de desconfiança. Ele disse: olha, acho que não é bem por isso que Deus disse para vocês não comerem. Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Olha só
Olha só o caminho por onde Satanás foi. Ele disse, vocês serão iguais a Deus. Ele jogou uma pitadinha de desconfiança. A dúvida, mais esta incredulidade, gerou o desejo de ser independente. E acabou na desobediência, ou seja, Adão e Eva comeram do fruto que Deus tinha dito que não comessem e colheram, e todos nós colhemos a consequência desse ato. Exatamente isso o diabo fez com todos os homens que passaram por essa terra, inclusive com Jesus. Depois que Jesus foi batizado, a palavra nos diz que o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. Até o Senhor foi colocado à prova, né? Ele foi tentado por Satanás. Primeira coisa que, depois de 40 dias de jejum, Satanás chega para Jesus e diz, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A ênfase não estava nas pedras se transformando em pão. Qual era a ênfase do diabo? Se és filho de Deus. Ele queria gerar dúvida. Só que, diferentemente de Adão, ali havia um homem que tinha plena convicção, plena certeza de quem era o seu pai. E Jesus não caiu na tentação, né? Ele respondeu para Satanás também com a palavra e respondeu uma segunda tentativa e uma terceira tentativa, até que Satanás saiu e os anjos vieram e o serviram. Glória ao Senhor Jesus. Agora, irmãos, esse é o mesmo método de Satanás. Foi desde o início com Adão, foi com Jesus e é conosco. Se nós queremos estar bem fundamentados, se nós queremos cumprir o propósito de Deus, se nós queremos ser incluídos no propósito de Deus, nós temos que saber primeiro qual é o propósito de Deus e saber como que o diabo luta contra isso na nossa vida. Amém? Amém. Nós temos ainda alguma coisa a mais para vermos hoje à noite. Vamos falar sobre o caminho de retorno para Deus, né? Mas vamos fazer um intervalinho de 10, 15 minutos. Nós chamamos aqui para o retorno, tá bom?